Olá, eu sou Anildo, professor de Física da Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira, e estou aqui, nesta aula, para complementar seu estudo de Física em casa. Na aula de hoje, vamos falar sobre ótica geométrica. A ótica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, ou seja, os fenômenos relacionados com a luz. A ótica se divide em ótica geométrica, ótica física e a ótica fisiológica. A ótica geométrica estuda os fenômenos que são explicados sem se preocupar com a natureza da luz, como a reflexão e a refração. Tudo isso sob o ponto de vista da geometria. E um dos grandes nomes da ótica geométrica é Isaac Newton. A ótica física estuda os fenômenos luminosos cuja explicação depende das teorias relativas à natureza da luz, se esse agente físico é de caráter ondulatório ou corpuscular. E a ótica oftalmológica estuda os fenômenos da visão humana, como o funcionamento do globo ocular, seus defeitos e instrumentos de correção. O que é luz? A ótica se desenvolveu a partir dos trabalhos de Isaac Newton, com a publicação da teoria corpuscular da luz, teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Define-se luz como um agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais, ou seja, uma energia radiante capaz de impressionar a nossa retina. A luz é uma onda eletromagnética. Afinal, a luz é onda ou é partícula? No modelo atual, a luz tem comportamento dual, ou seja, a luz pode ser ora onda, ora partícula. Em alguns fenômenos, ela se comporta como onda, em outros fenômenos, como partícula. Nos fenômenos da refração, da difração e da interferência, a luz se comporta como onda. No fenômeno chamado efeito fotoelétrico, uma situação na qual a luz consegue arrancar elétrons de uma placa metálica, a luz tem comportamento corpuscular. Chamamos de fontes de luz todos os objetos que são visíveis, ou seja, objetos que emitem luz de si, produzidas por eles mesmos, ou refletidos luz de outros. As fontes de luz primárias, ou corpos luminosos, são as fontes que têm luz própria, como o Sol, as estrelas, a chama da vela, a lâmpada acesa, etc. As fontes de luz secundárias, ou corpos iluminados, são as fontes que não têm luz própria. As enxergamos porque estão refletindo a luz. Temos como exemplo a Lua, os planetas, o livro, a caneta, a parede, etc. As fontes de luz primárias se classificam em, primeiro, incandescentes, quando emitem luz devido a altas temperaturas. Temos como exemplo o Sol, a chama de uma vela, as lâmpadas de filamento, a lava de um vulcão. O segundo tipo de fontes primárias são as fontes luminescentes, que são fontes que emitem luz a baixas temperaturas. Há vários tipos de fontes luminescentes. As fontes fluorescentes, que emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Exemplos: as lâmpadas fluorescentes, os letreiros luminosos. As fontes fosforescentes
emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do agente excitador. Nessas fontes, a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. Temos como exemplos os interruptores de lâmpadas, os ponteiros luminosos de relógio, aqueles enfeites de quarto de criança. As fontes quimiluminescentes emitem luz por um certo tempo devido às reações quimiluminescentes. Temos como exemplo a reação do luminol para detectar vestígios de sangue em cenas de crime, os tubos luminosos, aquelas pulseiras de neon que são usadas em baladas. As fontes bioluminescentes são emissão de luz por seres vivos, causados por reações químicas em seus organismos. Temos como exemplos os vagalumes, alguns peixes, moluscos, algas, fungos, bactérias. As fontes eletroluminescentes são fontes de emissão de luz por diodos semicondutores quando energizados, ou seja, quando percorridos por uma corrente elétrica. Temos como exemplo as lâmpadas de LED, as telas de TV, mostradores de relógio. Aqui temos um esquema das fontes de luz, que se dividem em primária e secundária. As primárias se dividem em incandescente e luminescente, e as luminescentes são de vários tipos: fluorescente, fosforescente, quimioluminescente, bioluminescente e eletroluminescente. Chamamos de raio de luz a linha que usamos para representar graficamente a direção e o sentido da propagação da luz. Ao conjunto de vários raios luminosos, chamamos de feixe de luz ou de pincel de luz, e este pode ser paralelo, convergente ou divergente. A representação espacial, ou seja, tridimensional dos feixes de luz paralelo, convergente e divergentes, é também denominada, respectivamente, de feixe cilíndrico, cônico convergente e cônico divergente. No feixe paralelo, também chamado cilíndrico, os raios de luz são paralelos entre si. No feixe convergente, também chamado de cônico convergente, os raios de luz convergem para o mesmo ponto P. No feixe divergente, ou também chamado cônico divergente, os raios de luz divergem a partir de um ponto P. O Sol, apesar de ser uma fonte de luz divergente, por estar tão distante da Terra, seus raios de luz chegam aqui praticamente paralelos. Neste exemplo, vemos que os raios solares são paralelos ao atingir uma lupa, que é uma lente convergente. Os raios a partir da lupa se tornam convergentes até um foco e a partir desse foco se tornam um pincel divergente. Quanto à propagação da luz, os meios materiais podem ser de três tipos: opacos, transparentes ou translúcidos. O meio opaco não permite que a luz passe através dele, refletindo e absorvendo a luz incidente. Como exemplos, temos o livro, a pedra, a madeira, tijolo. O meio transparente permite que a luz o atravesse totalmente em trajetórias regulares, permitindo uma visão nítida. Temos como exemplo o vidro liso, a água, o ar.
O meio óptico translúcido permite que a luz o atravesse parcialmente em trajetórias irregulares, portanto, não permitem uma visão nítida. Temos como exemplo o vidro fosco, o vidro canelado, o papel vegetal, a nuvem. Vamos falar agora dos princípios da ótica geométrica. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, que diz: no meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Temos como evidência que quando estamos num quarto escuro, através de uma fresta da janela, observamos a difusão da luz em partículas de poeira em suspensão, a trajetória retilínea da luz. Em uma mata, numa manhã com nevoeiro, podemos perceber a trajetória retilínea da luz. Também, para enxergarmos a chama de uma vela através de vários cartões perfurados, só é possível se os furos estiverem alinhados, já que a luz se propaga sempre em linha reta. Outra evidência da propagação retilínea da luz é a formação da imagem na câmara escura de orifício. Verifique-se, devido ao fato da luz se propagar em linha reta, que a imagem formada no fundo da câmara é invertida em relação ao corpo luminoso. O segundo princípio da ótica geométrica é o princípio da independência dos raios de luz, que diz: um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Temos como exemplo as luzes dos holofortes, que se cruzam e não sofrem alterações em sua trajetória. Mais imagens mostrando feixes luminosos que se interceptam e suas trajetórias não se modificam após o cruzamento. O terceiro e último princípio da ótica geométrica é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que diz: o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Uma fonte de luz colocada em A faz o trajeto ABCDE. Colocando a fonte em E, ela faz o mesmo trajeto, EDCDA. Um grande exemplo do princípio da reversibilidade é quando duas pessoas se olham no espelho. Por exemplo, na figura, se o motorista enxerga o passageiro através do espelho retrovisor, este também enxerga o motorista. Então vamos fazer a atividade do PET aí, de física. Então a gente vai anotar no caderno, né? Então atividade de física referente a 2 semanas, né? Semanas 1 e 2 e a página 42. Então a gente vai fazer o exercício 1, né, referente ao PET aí. Então vamos representar. Primeiramente falou de um muro. Então o muro, você pode fazer um desenho representando o muro. Não precisa ser uma obra de arte, é só uma representação. Então nós temos que o muro tem 2,5 metros e num dia de sol, né, forma-se uma sombra de 75 centímetros. No mesmo instante nós temos um prédio.
Então, a gente faz uma representação do prédio. Então, esse prédio, né, no mesmo instante, né, forma uma sombra de 20 metros. 20 metros. Então, pede para determinar a altura do prédio. Então, a gente vai desenvolver essa questão por semelhança de triângulos. Esses dois triângulos, né, o triângulo formado pelo muro, pela sombra e pelo raio solar, é semelhante ao triângulo formado pelo prédio, sua sombra e o raio solar. Por quê? Tem os mesmos ângulos, aqui um ângulo reto, esse ângulo é igual a este, e esse aqui é igual a este. Então, por semelhança de triângulos, a gente desenvolve esta questão. Então, mais importante, para a gente montar a proporção, é importante que no triângulo aqui esteja na mesma unidade. Aqui está em metro, aqui está em centímetro. Então, vou passar isso aqui para centímetro, ou posso passar isso aqui para metro. Vamos passar isso aqui para metro, 0,75. Ficou tudo em metro, legal. Então vamos fazer a conta, montar a proporção. 2,5 está para 0,75, assim como, né, a altura, que é vertical, está para horizontal, que é 20. Multiplico cruzado, então vai ficar 0,75H. E 20 vezes 2,5. Se fosse 2 vezes 2,5 era 5. Então 20 vezes 2,5 dá 50. Como eu quero determinar o valor de H, se o 0,75 está multiplicando, vai passar dividindo o 50. Então H, então vou fazer essa conta aqui no rascunho. 50 dividido por 0,75. Igual às casas decimais, aí posso cortar a vírgula, vou dividir 5.000 por 75. Para iniciar a divisão vou precisar de 3 algarismos, né? Vamos tentar o 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. Então sobrou 50. Abaixo um zero, então 500 vai dar 6 de novo. Então 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Então vai sobrar 50. Não tem mais algarismo, coloco uma vírgula. Então vai dar 6 de novo. E vai sobrar 50. Então vai dar uma dízima. Então, vamos dizer que deu 66,7. Né? A gente arredonda para cima, porque o algarismo aqui é maior do que 5 metros. É a altura do prédio. Então, está feito a primeira atividade. Então, vamos fazer a atividade 2. Então, a gente faz um desenho representando a situação. Então, é um objeto de 80 centímetros. Então, 80 centímetros. Que está diante de uma câmara escura. Então, você faz o desenho representando a câmara escura de orifício. Então, como os raios, né, de luz propagam-se em linha reta, a imagem formada é invertida aqui. Esse objeto está a 3 metros de uma câmara escura, e essa câmara escura tem um comprimento de 30 centímetros. Então é só uma representação, pede para determinar a altura da imagem. Então a gente também vai resolver por semelhança de triângulos. Nesse caso aqui é importante também conferir as unidades. Nesse triângulo aqui formado pelo objeto, né, o tamanho dele 80 centímetros, distância 3 metros. É importante que a gente tenha na mesma unidade. Então eu vou passar aqui para centímetro. Então vai ficar 300 centímetros, né, já que cada metro são 100 centímetros, 3 metros, 300 centímetros. Anda duas casas, né, metro, decímetro, centímetro. Então agora a gente pode montar a proporção. Sempre vertical, então 80 está para 300, assim como, então novamente vertical, H está para 30. Trata-se de uma igualdade, então a gente pode simplificar um zero do 300 com um zero do 30. Veja,
e 30 virou 33. A gente pode ainda simplificar. 33, né? 30 por 3 dá 10, 3 por 3 dá 1. Uma vez simplificado, né, ficou H sobre 1, que dá H, e dividindo 80 por 10, 8. Mesma unidade, né? A gente fez tudo em centímetro, então a altura 8 centímetros. Então, com isso, a gente fez as duas atividades. Agora, as demais atividades é com vocês. Bons estudos!